Fala, galerinha, tudo bem? Bom, vocês já me conhecem, eu sou a professora Priscila Gomes, sou professora aqui do curso de Linguagens e hoje no nosso encontro a gente vai ter um assunto super importante para a nossa provinha. A gente vai falar sobre texto jornalístico. Se você lembrar, na nossa última aula, a gente falou sobre texto publicitário. E aí a gente trabalhou características, funções da linguagem, muitas vezes associadas a isso, o formato do texto, os tipos de linguagens utilizados. E quando eu pensei em planejar para vocês esse curso, é óbvio que a gente se baseia na prova do Enem, a gente tenta ver os principais pontos cobrados. E, gente, a prova de linguagens do Enem, e com certeza dentro do nosso curso aqui, nem é a primeira vez que eu lembro isso para vocês, ela é muito pautada nos gêneros textuais e nas características desses gêneros. E um dos gêneros ali que mais aparecem, com certeza, são textos do gênero jornalístico. Então, a notícia, o artigo de opinião, a crônica, que apesar de ser um gênero híbrido, a gente vai falar sobre essa mistura, reportagem, fragmento de entrevista. Como eu tenho uma diversidade muito grande aí em relação aos gêneros, e dentro de texto jornalístico você tem essa possibilidade, eu falei, caramba, a gente precisa de uma aula aqui para direcionar os nossos alunos a analisar determinados formatos, determinados gêneros textuais, principalmente quando a gente trabalha o texto jornalístico. Então, o que eu fiz aqui? Você vai ver ao longo da nossa aula. Tentei procurar questõezinhas do Enem, como sempre, que trabalhem características desses gêneros e façam, da mesma forma, uma abordagem em relação ao que é um texto jornalístico. Porque, eu não sei se vocês já pararam para pensar, às vezes a gente cria um rótulo. Porque texto jornalístico é aquele que passa informação. Tudo bem, se eu pensar numa notícia, por exemplo, a função referencial ela está ali muito evidente, ou seja, aquela objetividade, aquela informatividade. Só que a gente sabe também que dependendo do meio, dependendo ali do veículo de comunicação, a linguagem ela se adapta, dependendo da função social de um determinado texto também. Então, da mesma forma que na nossa aulinha de texto publicitário, a gente viu que nem sempre a publicidade ela está só para vender um produto, a gente viu que ela pode estar associada à campanha, conscientização social, não só aquela coisa mercadológica. É legal também a gente olhar para alguns textos jornalísticos, tentando sair um pouquinho daquele clichê de que só passa informação. Sim, a essência informativa do texto jornalístico é bem nítida, E a gente, inclusive, vai falar sobre isso aqui. Só que é legal também a gente trabalhar marcas do discurso, É legal a gente entender a diferença, por exemplo, de uma reportagem para uma notícia. É legal a gente entender que numa entrevista, por exemplo, uma prova como a prova de linguagens do Enem pode trabalhar com marcas de oralidade nesse texto. Da mesma maneira que quando eu pego o artigo de opinião, que muitas vezes é publicado em sites, em revistas, ele tem um caráter argumentativo, e aí você às vezes fica muito fechado àquela questão do argumento, redação, e aí a gente consegue trabalhar esse discurso também, num aspecto ali subjetivo, muitas vezes de um artigo. Então, assim, eu montei essa aula com todo cuidado para a gente tentar abordar o máximo de informações possíveis ali quando a gente pensa em um formato de um dito texto jornalístico, tá bom? Então, você vai ver que a gente vai fazer uma introduçãozinha aqui com traços gerais, porque falar de texto jornalístico requer uma introdução mais ampla ali, e depois eu vou especificando com vocês determinados gêneros e aplicando isso em questõezinhas de modelo Enem. Então, vem comigo, vamos lá, vamos começar? Então, a gente tem aqui o nosso slide, Como eu falei, o título dessa aula é texto jornalístico, e para a gente começar, a gente já vai para algumas características básicas. Então, olha só, coloquei um jornalzinho aqui, meramente ilustrativo. Olha alguns tópicos que eu coloquei para você. Primeiro,
Relato de circunstâncias a partir de uma análise de suas causas e seus efeitos. O que eu quero dizer com isso? Relatar circunstâncias, você pensa, por exemplo, no objetivo de uma notícia, né? Uma determinada circunstância vem ali, é relatada, dependendo dos desdobramentos, eu posso trabalhar os motivos que levaram aquela circunstância ou aquele fato a acontecer, os efeitos daquilo na sociedade e assim sucessivamente, tá? Segundo tópico que eu coloquei aqui para você, vamos lá. Objetividade, tá, gente? De uma maneira geral, foi o que eu falei, a gente está fazendo uma abordagem geral primeiro de jornalismo, né, de texto jornalístico. De uma maneira geral, a gente tenta ser em um texto jornalístico o mais objetivo possível, ou seja, o mais claro e direto possível, até para trazer uma clareza, né, da informação, para que não haja muita dúvida em relação ao fato que está sendo relatado ali. Então, esse caráter mais objetivo, ele com certeza está presente no geral quando a gente fala ou pensa em texto jornalístico, ok? Então, um outro tópico que eu coloquei aqui para a gente manter, né, essa linha de funções da linguagem, dentro desse caráter informativo, a gente tem um predomínio da chamada função referencial da linguagem. Não é a primeira vez, né, galera, que eu faço esse link entre funções da linguagem e uma aula que não é só de funções. Por quê? Porque você sabe que a prova de linguagens trabalha o tempo todo com as funções do texto e daquelas linguagens que ali estão presentes. Então, pensar na função referencial, num primeiro momento, é pensar nesse caráter de passar informação, que geralmente é muito comum e prioritário quando você pensa em jornalismo. Agora, a gente sabe, por exemplo, né, que assim como os elementos da comunicação, como a gente já estudou, o emissor, a mensagem, o receptor, assim como eles coexistem em um texto ali, obviamente as funções também. Então, não significa que todo e qualquer texto jornalístico só vai ter a função referencial ou que ela vai ser única ali e eu não posso trabalhar com outras. Dependendo do texto, dependendo do veículo de comunicação em que ele circula, isso pode ser tranquilamente ajustado. Agora, é lógico, pensei em texto jornalístico, de uma maneira geral, pensei na função referencial. O próprio Enem já colocou fragmentos ali dentro de algumas questõezinhas em que muitas vezes havia ali um caráter jornalístico e o gabarito era em cima da questão da função referencial. Tá bom? Obviamente que na aula de hoje eu não vou pegar tanto só na questão das funções de linguagem, porque a gente já teve uma aula bem bacana sobre isso aqui no nosso curso. Mas sempre que eu conseguir e puder fazer esse diálogo entre matérias que a gente está estudando aqui, né, eu vou fazer, porque é muito importante para você. Eu não estou aqui só para explicar para você o que é uma notícia, porque eu até sei e acredito que você saiba identificar uma notícia, né? Quando você abre lá uma página, seja da UOL, da Globo.com ou qualquer outro, né, enfim, veículo, você fala, essa notícia que saiu, você consegue identificar os elementos, mas aqui a gente vai tentar puxar, né, determinados traços, trabalhando a estrutura, trabalhando a linguagem e mostrando como isso se aplica à prova. Então, vamos lá, vamos seguir? Aí eu fiz uma espécie de uma estruturazinha básica, né, a galera aí que vai fazer jornalismo já começa a se interessar até mais, que é como se fosse um processo de produção do texto jornalístico. Então, são basicamente 4 fases, né, 4 etapas. A gente tem a fase da pauta, que é aquele momento em que se escolhe e se delimita o assunto que será abordado. Depois a gente entra numa fase de apuração, que é quando se vai verificar as informações, as fontes. A parte de redação, que começa efetivamente a produção, né, em que se organizam as ideias, e a edição, que é aquele finalzinho em que eu vou corrigir, né, revisar e finalizar o material em produto de comunicação. É lógico, né, gente, que assim, se é um jornal impresso, tem um processo. Se é uma galera que trabalha para um site, né, aquela informação ali o tempo todo já instantânea, tem um outro processo. Mas, de uma maneira geral, isso mostra também alguns pontos importantes. Por exemplo, ele fala aqui na apuração sobre a questão das fontes, né? E em meio digital, a gente vai ter uma aulinha aqui sobre texto digital. Essa questão da veracidade dos fatos é muito relevante, né? Porque se eu vou noticiar alguma coisa, é preciso haver uma responsabilidade em relação àquela notícia que vai se propagar, né? Vide fake news. Ok? Então, a gente tem todo um processo de análise de discurso, do texto, da sua real intenção e da adequação desse texto ao veículo ali, certo?
Pensando nisso, vamos seguir, olha lá. Lembra que eu falei dessa adequação? Lembra que eu falei do caráter objetivo, dessa objetividade do texto jornalístico? Olha o que eu escrevi aqui para você, olha só. Além de ter esse caráter objetivo, normalmente, presta atenção a esse advérbio, tá? A linguagem do texto jornalístico ali é mais formal, normalmente, respeitando-se ali a norma padrão. No entanto, sempre irá se adequar ao veículo de comunicação, à situação comunicativa e ao público a que se destina. Aqui, a gente tem dois exemplos bem bacanas. O que eu fiz? Eu printei a mesma notícia de sites diferentes, de veículos de comunicação diferentes. E a mesma coisa está sendo dita, só que de um jeito um pouquinho diferente. Então, olha só, a primeira está lá, Fábio Assunção é pego em lei seca no Rio e vai responder por desacato. Polícia diz que ator se recusou a fazer teste do bafômetro em blitz na Barra, após perícia no IML, exame deu positivo para ingestão de álcool. Ok, essa é a notícia, né, no primeiro site. No outro, né, do jornal Meia Hora, bastante popular no Rio de Janeiro, estava simplesmente assim, polícia, Fábio Assunção roda na lei seca. No fundo, galera, as notícias estavam, as manchetes, na verdade, ali, queriam passar o mesmo fato. Só que do jeito como tá, você percebe uma linguagem que muitas vezes se torna menos formal por conta do veículo que é o Meia Hora. Então, o Meia Hora é um jornal aqui no Rio, e aí tem digitalizado também, obviamente, que tem um público, né, mais popular, que já tem uma fama de brincar com a linguagem, de trabalhar com aquela linguagem, a função poética, né, do trocadilho, do jogo de palavras, e não deixa de ser jornalismo, isso é que tem que ficar claro. Por isso que no comecinho eu falei assim, gente, geralmente é a função referencial. Quando você pensa em função referencial, você pensa em caráter mais objetivo, não necessariamente, né, em uma mensagem como fulano roda na lei seca. Esse roda é extremamente informal, né? Se você colocar na sua cabeça de que texto jornalístico vai ser sempre formal, você desconsidera essa manchete como uma manchete jornalística, quando na verdade ela é. Então, eu fiz questão de colocar esse exemplo aqui, gente, porque olha só, não só pegando texto jornalístico não, tá? Mas a prova do Enem, ela trabalha demais com a adequação da linguagem. O que é essa ideia da adequação da linguagem? A linguagem, ela se adapta e ela se adequa a uma determinada situação comunicativa. Situação comunicativa essa que você pode entender como contexto. Tá vendo como é que eu estou puxando informações que a gente já viu no nosso curso e são bem importantes para você? Então, em que contexto a gente está aqui agora? A gente está aqui agora numa aula de português, do curso de linguagens. É óbvio que eu tenho um jeito de me expressar, você já me conhece, mas eu tenho obrigação de tomar determinados cuidados na hora de me expressar. E olha que eu nem sou formal, né? Se tem uma coisa que eu não sou, sendo professora de português, é formal. Porém, eu tenho que tomar cuidado, né, com as colocações, com a linguagem utilizada, com a postura, com o comportamento, porque a gente está em uma aula. Né? Não é o mesmo jeito que, de repente, eu me comporto com os meus amigos ou em determinado momento eu venho a falar um palavrão. Aqui jamais não se adequa a essa situação. Assim como você. Você está em uma sala de aula, né? Você está numa entrevista de emprego, você se porta de uma maneira. Você está conversando no WhatsApp, né, com seu amigo ou com alguém mais próximo, mais informal. O jornalismo, é porque a gente está nesse plano do texto jornalístico, ele não seria diferente. É lógico que ele tem o compromisso com a veracidade, a gente critica muito, né, a questão da manipulação, da imparcialidade, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas a verdade é que há um público para um determinado jornal, né, para um determinado site. E dentro desse público eu tenho uma determinada aceitação. E muitas vezes a linguagem utilizada vai estar adequada a esse público e a esse contexto criado ali. Isso é muito bacana, porque o Enem já colocou várias questõezinhas falando de adequação da linguagem. Aí você já liga aí a antena, fala assim, poxa, não é só no jornalismo que isso acontece, né? Quantos e quantos textos eu percebo em que você adequa a linguagem entre um nível mais formal, mais informal, combinado? Então vamos lá, vamos seguir, olha só.
Dito isto, a gente consegue meio que reunir traços gerais da linguagem jornalística. Você vai ver que muitos deles eu já falei aqui na aula. Então, por exemplo, eu tenho essa objetividade, né, que foi o que eu já falei, eu tenho uma certa clareza, né? Dentro dessa objetividade, eu tenho que procurar ser o mais claro possível. Eu tenho uma simplicidade. Entendam essa simplicidade, tá, gente? Não necessariamente uma linguagem muito simples, boba. Não é isso. É a simplicidade para que não haja duplo sentido necessariamente, se aquela informação for mais séria, né? Que ele tenha mais clareza na hora da transmissão da informação. Tá? Além disso, a denotação, que é uma coisa que a gente já falou em aulas aqui, quando falou de signo linguístico, lembrem-se, denotação, tá? Sentido denotativo é aquele sentido literal, é o sentido do dicionário, ok? Nesse caso ali do Fábio Assunção rodar, não é o rodar de girar, por exemplo, é o se deu mal, tá? No sentido conotativo. Aí você vai falar assim, poxa, Priscila, você acabou de me mostrar um exemplo de linguagem figurada dentro do jornalismo e aqui você está dizendo que um traço geral de texto jornalístico, de linguagem jornalística é a denotação? Geralmente, olha os advérbios, né? Normalmente tende a ser mais objetivo, mais denotativo, até pelo caráter referencial. Mas a gente já começou, por isso eu estou fazendo questão de mostrar para vocês essas peculiaridades, né? Ó, tá vendo que aqui existe um outro propósito ao transmitir essa mensagem, né? Não é o padrão. Quando eu falo padrão, assim, geralmente não é o mais comum, mas pode acontecer, tá bom? E temos a ideia do caráter da universalidade. O que eu estou falando da universalidade? Geralmente o texto jornalístico, gente, ele não se volta muito a uma experiência pessoal, né? Normalmente ele fala de assuntos universais, né, que tenham um interesse coletivo, ok? É lógico que você pode, no meio de uma reportagem, ter um relato, mas assim, normalmente, artigos, crônicas, né, notícias, reportagens, são gêneros que procuram trabalhar o assunto no seu plano mais universal. Fechado? Sim ou não? Voltando aqui para o nosso slidezinho, a imparcialidade, que era o item que estava faltando. Eu vou falar melhor de imparcialidade quando eu trabalhar editorial com você com uma questãozinha do Enem. Se eu não me engano, é o próximo, tá bom? Mas o que seria o caráter imparcial? Caráter imparcial é a neutralidade. Então, espera-se, né, por um plano ético, que o jornalista, quando ele vá transmitir uma informação, que ele tem de ser o mais imparcial possível. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece, beleza? Primeiro que a imparcialidade é quase impossível, eu diria que ela é impossível. Eu tento ser imparcial ao máximo aqui, mas não tem jeito, né? Tem o meu filtro de alguma maneira. Mas dentro ali do texto jornalístico, é preciso que se firmem determinadas posturas, principalmente quando se pega num plano ético. Então, eu estou colocando a imparcialidade aqui, porque se você for parar para pensar, o texto jornalístico, ele busca informar, gerar reflexão ali e tornar aquilo transparente para o público. Se eu sou muito tendencioso, se eu sou muito manipulador, se eu sou muito parcial, geralmente a mensagem ela não tem tanta clareza e objetividade. Por isso esse caráter imparcial, tá bom? Quando a gente olha o próximo slide, eu vou ler esse texto com vocês agora. Esse texto é a base para a minha questão do Enem, que a gente vai fazer no próximo bloco. Só que eu já vou ler o texto agora, para a gente trabalhar esse títulozinho que eu montei. Tá vendo essa imparcialidade que eu coloquei entre parênteses? Eu já usei o título do slide para gerar essa reflexão em você, né? Tudo bem, de um plano geral, eu tenho o jornalismo sendo ou procurando ser imparcial. Mas até que ponto isso acontece? Será que tem alguns gêneros que não buscam essa imparcialidade? Olha esse texto que foi publicado, olha aqui a fonte, ó, jornaldacidade.ol.com.br. Olha o texto. A última edição deste periódico apresenta mais uma vez um tema relacionado ao tratamento dado ao lixo caseiro, aquele que produzimos no dia a dia. A informação agora passa do material jogado na estrada vicinal que liga o município do Rio Claro ao distrito de Ajapi. Infelizmente, no local em questão, a reportagem encontrou mais uma forma errada de destinação do lixo, material atirado ao lado da pista como se fosse o ideal.
Muitos moradores, por exemplo, retiram o lixo de suas residências e, em vez de um destino correto, procuram dispensá-lo em outras regiões. Uma situação, no mínimo, incômoda. Se você sai de casa para jogar lixo em outra localidade, por que não o fazer em um local ideal? É muita falta de educação achar que aquilo que não é correto para a sua região possa ser para outra. A reciclagem do lixo doméstico é um passo inteligente de consciência. Olha o exemplo que passamos aos mais jovens. Quem aprende errado, coloca em prática o errado. Olha o perigo. Gente, isso é um editorial. Na questão do Enem, ele fala melhor sobre isso, só que a questão em si eu só vou fazer no próximo bloco. Eu só queria ler esse texto aqui agora para você pensar exatamente na intenção desse editorial. Eu estou aqui desde o comecinho da aula falando assim para você: imparcialidade, objetividade, caráter informativo, gêneros, né, textos jornalísticos. De repente, a gente se depara com esse editorial, né? A fonte está ali, o Jornal da Cidade, publicado bonitinho, e você tem, na verdade, um puxão de orelha na população que descarta o lixo em local inapropriado. E deixa de ser um texto jornalístico? Ele deixa de ter utilidade pública? Ele deixa de passar informação? Não. Só que esse editorial, olha o esquemazinho que eu fiz aqui para você, ó. Ele junta informação com opinião. Ok? Não sai daí, porque em cima desse texto eu vou puxar umas informações legais pra caramba no comecinho do próximo bloco, e aí a gente vai fazer uma questão do Enem sobre esse texto. Não sai. Voltei, certo? Paramos exatamente naquele editorial bacana que dá um puxão de orelha nas pessoas que descartam lixo em local desapropriado. Vamos à questão do Enem, porque depois eu vou voltar no texto e fazer outros apontamentos para vocês. Olha lá, olha a questãozinha do Enem. Todo mundo lembra, a gente acabou de ler o texto. A questão do Enem fala o seguinte: esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia vinculada no jornal. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual. Gente, ó, muita atenção a funções sociais, né? Desde sempre eu falo aqui, vou voltar a falar em várias aulas dentro da nossa matéria, dentro do nosso cronograma, mas o Enem trabalha o tempo todo com isso. A função social do texto, ou seja, todo texto tem um propósito, tem um objetivo, tem uma intenção na sociedade. Aqui você tem, como ele mesmo falou, um editorial que revisita uma notícia, né, em que se falava que pessoas estavam descartando lixo em locais desapropriados. Só que quando a gente volta para o texto, a gente vê um caráter bem crítico, inclusive subjetivo, como, por exemplo, olha lá, quando ele fala aqui, né, é muita falta de educação achar que aquilo que não é correto para a sua região possa ser para outra. A reciclagem de lixo doméstico é um passo inteligente. Olha o exemplo que passamos aos mais jovens, olha a exclamação aqui, né? Quem aprende errado, coloca em prática o errado. Olha o perigo. Não é natural, né, em um veículo de comunicação, é um editorial ali, você ter esse caráter subjetivo, mas aqui eu tenho uma preocupação e um alerta à sociedade em relação à reciclagem. Né? Ele deixa, foi o que eu falei no último bloco, né? No primeiro bloco, na verdade, o último. Você tem um caráter informativo. Se você olhar no comecinho do editorial, ele fala, ó, um tema relacionado a lixo, ele fala da informação, ele fala ali que liga o município de Rio Claro ao distrito de Ajapi. Só que quando ele já começa no infelizmente, que é um advérbio aqui, parece que ele já está sofrendo com a informação, né? O quão isso é triste. Então, existe um propósito nesse editorial, existe uma função social desse gênero, e é exatamente isso que a prova do Enem cobra pra gente. Olha lá, então quando ele fala, traz essa diferença ali à tona, em cima de funções sociais, que seria o quê? Letra A, apresentar fatos que tenham sido pelo próprio veículo,
né, ou tenham sido noticiados pelo próprio veículo? Será que é só apresentar fatos, galera? B, chamar a atenção do leitor para temas raramente abordados no jornal. A Priscila, ele chama a atenção, mas assim, será que são temas raramente abordados? Será que é para isso? C, provocar a indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados. O cidadão, ele até pode ficar indignado com o que ele está lendo, mas será que a função social desse editorial é gerar esse impacto, criar esse mal-estar, essa indignação, essa irritabilidade das pessoas? D, interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. Opa, liga o alerta para essa daqui, mas vamos ver a E. Trabalhar uma informação previamente apresentada com base no ponto de vista do autor da notícia, né? Não necessariamente previamente. E será que é só o ponto de vista do autor da notícia? Lembrem-se, o autor da notícia não é isso aqui não é a notícia, isso aqui é o editorial, então ele tenta te enrolar. Fica muito claro nesse editorial que há uma mescla entre esse papel social de mostrar a informação, principalmente ali dentro de algo que fora noticiado no jornal, e chamar a atenção das pessoas para isso, tendo esse caráter crítico, né? Esse caráter opinativo, esse alerta em relação ao que está acontecendo, essa crítica. Qual é a alternativa que melhor mostra isso para a gente? Primeiro que a D, que é o gabarito, não fala só de criticar, fala de interpretar criticamente. Uma coisa que vocês têm que começar a olhar, eu já falei algumas vezes aqui, é que os verbos, olha o iniciozinho de cada alternativa, né? Apresentar, chamar, provocar, interpretar e trabalhar. É lógico que não é o verbo sozinho que já vai te dar o gabarito, mas ele ajuda. Né? O principal objetivo, a principal função social, qual é? Claramente, ele interpreta a notícia que fora publicada antes de uma forma crítica. E, além de fazer isso, é ou não é um assunto relevante para a sociedade? Sim, eu estou falando da questão de lixo, de reciclagem, né? De uma importância de você dar exemplo ao jovem, né? De você não descartar o lixo em locais inapropriados. Então, com certeza, gabarito letra D. Fechou? Vamos para outra questãozinha? Vamos lá, vamos seguir? Olha lá. Outra questão do Enem. Entrevista com Marcos Bain. Pode parecer inacreditável, mas muitas das prescrições da pedagogia tradicional da língua até hoje se baseiam nos usos que os escritores portugueses do século XIX faziam da língua. Se tantas pessoas condenam, por exemplo, o uso do verbo ter no lugar de haver, como em Hoje Tem Feijoada, é simplesmente porque os portugueses, em dado momento da história de sua língua, deixaram de fazer esse uso existencial do verbo ter. No entanto, nós temos registros escritos da época medieval em que aparecem centenas desses usos. Se nós brasileiros, assim como os falantes africanos de português, usamos até hoje o verbo ter como existencial, é porque recebemos esses usos dos nossos ex-colonizadores. Não faz sentido imaginar que brasileiros, angolanos, moçambicanos decidiram se juntar para errar na mesma coisa. E assim acontece com muitas outras coisas. Regências verbais, colocação pronominal, concordâncias nominais e verbais, etc. Temos uma língua própria, mas ainda somos obrigados a seguir uma gramática normativa de outra língua diferente. Às vésperas de comemorarmos nosso bicentenário de independência, não faz sentido continuar rejeitando o que é nosso para só aceitar o que vem de fora. Não faz sentido rejeitar a língua de 190 milhões de brasileiros para só considerar certo o que é usado por menos de 10 milhões de portugueses. Só na cidade de São Paulo nós temos mais falantes de português que em toda a Europa. Então, esse fragmento dessa entrevista, né, do Marcos é bem legal, porque ele, com toda a sua experiência no plano da linguística, ele deixa muito claro que, assim, fala-se o verbo ter com esse valor existencial. Com o que eu quero dizer com isso, né? O que ele quer dizer também? Tem muitos problemas aqui, no sentido, há muitos problemas aqui, existem muitos problemas aqui, por exemplo, em redação. Me metendo um pouquinho. Não é legal você usar o ter com valor de haver, porque isso é uma marca de informalidade. Mas na redação, você tem que seguir a modalidade formal da língua, né? Aquela norma padrão. Não é o caso no dia a dia, na comunicação, na fala, nessa liberdade que a gente tem. Então, em vez de eu falar que
Tem pessoas na sala? Se fosse um texto mais formal, eu falaria que há pessoas na sala, existem pessoas na sala. Aqui ele está discutindo que esse uso do ter com valor de haver, né, é natural, todo mundo fala, e não significa que eu estou cometendo um erro, estou cometendo uma atrocidade com a língua. Né? Por que tem que seguir o português europeu? Né? Olha a questão das variações linguísticas gritando nesse texto para a gente. Lembram que no começo do nosso curso a gente discutiu pra caramba a variação sociocultural, regional, histórica. Então, assim, ele mesmo diz que só em São Paulo você tem mais gente, né? Quando ele faz o comparativo aqui com a Europa. Então, assim, ninguém está falando errado porque quer falar errado. É porque simplesmente isso foi sendo passado de geração em geração. As pessoas usam a língua de acordo com o contexto em que elas vivem. Beleza? Aí a gente vai para o enunciado. Olha lá. Na entrevista, o autor defende o uso de formas linguísticas coloquiais e faz uso da norma padrão em toda a extensão do texto. Olha só que interessante. Ele defende o coloquialismo, sim, mas ao longo do seu texto, ele não tem nenhuma situação ali em que ele fala ou escreve. Eu estou falando fala por ser o fragmento da entrevista, a gente espera que seja minimamente uma possível transcrição da fala dele, né? Você não tem uma informalidade ali, pelo contrário. Aí ele está falando, tá vendo? Ele defende o coloquial, mas escreve ou fala, no caso ali, de maneira formal. Aí olha o que o Enem diz. Isso pode ser explicado pelo fato de que ele adapta o nível de linguagem à situação comunicativa, uma vez que o gênero entrevista ali, para ele, requer o uso da norma padrão. Não é sempre, tá? Por que não é sempre? Porque você pode ter uma entrevista numa situação mais, né, cotidiana, mais informal, e você não perceber. Mas ali, ele é autoridade nesse assunto, ele está explicando, ele faz uma referência histórica. Então, ali naquele momento, fora exigido a ele que utilizasse uma norma mais padrão. Agora, há ou não há uma adaptação à situação comunicativa? A gente falou sobre isso no começo da aula. Certo? A letra A não me parece errada, pelo contrário, ela está falando sobre a adequação, mas vamos olhar as outras, tá bom? Vamos lá. Letra B, apresenta argumentos carentes de comprovação científica e, por isso, defende um ponto de vista difícil de ser verificado na materialidade do texto. Nossa, a letra B está terrível, né? Primeiro que ele não precisa dessa comprovação científica e que o ponto de vista dele é muito claro para a nossa realidade. Não. Letra C. Propõe que o padrão normativo deve ser usado por falantes escolarizados, como ele, enquanto a norma coloquial deve ser usada por falantes não escolarizados. Caraca, né? O Marcos ele ia morrer lendo isso daqui, porque se há uma coisa que ele defende, é a variação, é a adequação, é a adaptação, é muitas vezes a informalidade ali no uso de uma língua mais cotidiana. Não pode ser assim. D. Acredita que a língua genuinamente brasileira está em construção, o que o obriga a incorporar a gramática normativa em seu cotidiano. Essa palavra obriga já destruiu, né? Defende que a quantidade de falantes do português brasileiro ainda é insuficiente para acabar com a hegemonia. Pelo contrário, no final ele fala que tem muito mais gente em São Paulo comparando ali a questão da Europa. Então, acho que isso só confirma para a gente que o gabarito dessa questãozinha do Enem, maravilhosa, é letra A, falando sobre, olha as palavrinhas mágicas, ó, a adaptação à situação comunicativa. Certo, gente? Né? Temos um fragmento de entrevista. A entrevista, ela, por vezes, ela pode se tornar mais informal dependendo da real intenção ali do comunicador, né? É porque foi o que eu falei. Nesse caso, o entrevistado era uma autoridade no assunto, ele debatia o padrão da língua, explicava. Então, ali meio que foi exigido, né, foi exigida uma postura mais formal diante da situação comunicativa, como a letra A fala. Sempre pensa nisso, na adequação. Todas essas alternativas que falam, né, que obriga, ou que todos têm que falar assim, ou já desconfia porque tem alguma coisa esquisita, tá bom? Então, fechamos na letra A, seguindo, tá?
vamos falar um pouquinho de notícia. Notícia é um gênero bastante presente na prova do Enem. Tentei ser o mais objetiva possível aqui para você. Ó. Não precisa decorar, né, essas enumerações que eu fiz, mas é só para a gente refletir um pouquinho sobre a ideia da notícia. Principal objetivo, relatar acontecimentos recentes. Isso daqui para mim é importante, que despertem o interesse do público. Por que acontecimentos recentes? Para virar notícia, tem que acontecer agora, né? Ou recentemente. Então, as notícias dos jornais de amanhã são notícias de coisas que estão acontecendo. Coisas não, né, professora? Fatos que estão acontecendo, né? Hoje, ou terminaram, estão tendo desdobramentos. Então, esse caráter mais recente é bem importante quando você pensa na notícia. Fatores a serem considerados: proximidade do fato, interesse pessoal, o impacto, as consequências, a oportunidade, o suspense, a originalidade e a repercussão. Então, você, futuro jornalista, puxa, eu vou noticiar. Aqui que eu tenho que me atentar a ser original, né? Para não fazer uma notícia muito assim, boba ou igual a todo mundo. De repente, como aquilo ali vai repercutir, né? Obviamente, a fonte ali, a ideia de ser algo comprovado, né? Não ser algo falacioso, falso, mentiroso, né? E os aspectos importantes da notícia, que é a própria informação, a interpretação que eu vou fazer disso e o impacto que isso vai gerar no público, certo? Próximo slide, a estrutura da notícia, tá? Gente, eu deixei no inglês, mas às vezes em livro vocês podem encontrar o lead aportuguesado, assim, tá bom? É porque uma notícia, ela é dividida basicamente nessas duas partes, o lead e o corpo. O que é o lead? É aquela primeira partezinha da notícia que normalmente, né, vem no primeiro parágrafo em que é feito um resumo, no qual são fornecidas respostas às questões fundamentais. Quais são as questões básicas? Que é o que, né, que aconteceu, quem estava envolvido, quando aquilo ali aconteceu, onde aconteceu, como e por quê. Então, a gente diz que assim, basicão da notícia, respondeu essas perguntas, já está cumprindo com aquela característica, ou pelo menos com aquela função de passei as informações básicas, tá bom? Então, o que aconteceu? Preciso saber o porquê daquela notícia, né? Quem estava envolvido, onde foi, quando foi, como aquilo ali aconteceu e automaticamente o porquê de aquilo ali ter acontecido. Só que quando eu passo essa informação bem básica, geralmente eu desdobro um pouquinho para o corpo da notícia. O corpo é quando eu vou detalhar o lead, dando ao leitor novas informações em uma ordem ou de importância ou cronológica. Então, sei lá, eu posso chegar e falar que hoje na Avenida Brasil houve um acidente envolvendo 2 veículos, eu vou falar de repente as placas, mostrar se houve ou não feridos, dizer de repente se foi por uma questão, né, de imprudência, enfim, eu vou tentar explicar. Se tiver o depoimento de alguma testemunha que passava pelo local, eu posso acrescentar. Testemunhas que passavam pelo local afirmam que... Então, assim, a notícia, ela é bem objetiva. Eu ouso aqui dizer que dos textos jornalísticos, talvez a notícia seja a que tenha o caráter mais objetivo de todas, né? Porque ela está ali com aquele caráter informativo, referencial, para situar o leitor. O que chama a atenção numa notícia, por exemplo? Pode ser a manchete, né? Aquelas que eu mostrei ali do Fábio Assunção, né? Aquela manchete ali do que acontecera, da notícia, isso chama a atenção, de repente, pela linguagem utilizada, beleza? Seguindo, vamos lá. Um exemplozinho de notícia, né? Para a gente conseguir olhar esses elementos que eu acabei de falar num texto. Então, ó, após morte de criança, 12 ônibus são queimados em Magé, no Rio de Janeiro. É aquela informação, aquele título, né? Aqui a gente tem o título da notícia. Agora, presta atenção aos elementos. Olha aqui. 12 ônibus foram queimados na noite deste sábado, dia 2, nas proximidades da rodoviária de Magé, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, após a operação policial que terminou com a morte de uma criança de 5 anos na comunidade Lagoa. Olha só, gente. Ônibus queimados, o quê? Noite de sábado, quando? Nas proximidades da rodoviária de Magé, Baixada Fluminense, Rio, onde, após a operação policial que terminou com a morte de uma criança, eu já começo a desdobrar um pouquinho, né? Quem estava envolvido ali. Quando eu falo, ela teria sido atingida durante confronto entre policiais e traficantes. Estou dando
como e um porquê, né, um possível motivo para isso ter acontecido. Outros 2 moradores da Lagoa, olha as pessoas envolvidas, também ficaram feridos e foram levados para o Hospital Municipal de Magé. Então, de cara, ela já faz aquele lead. Eu já sei o que aconteceu, basicamente quem estava envolvido ali, onde aconteceu, quando aconteceu, como isso aconteceu e por quê. Né, que ele deixa clara ali a questão da briga entre os policiais e os traficantes. Quando ele vai para o segundo parágrafo, aí ele começa a detalhar. Ele começa a entrar no corpo dessa notícia. Quer ver? Olha lá. Moradores da comunidade ficaram revoltados após a morte da criança e foram para as ruas. Além de colocar fogo nos ônibus, eles depredaram lojas, uma agência bancária e destruíram vasos de plantas que decoram o calçadão localizado no centro da cidade. Os comerciantes fecharam as portas e houve correria e pânico nas ruas. Durante a confusão, parte da região central ficou sem energia elétrica por 1 hora, porque o fogo dos ônibus aqueceu a fiação. O tumulto começou por volta das 18 horas e foi controlado às 20h30 por equipes do batalhão de choque da PM. Segundo a Polícia Militar, a situação está tranquila na madrugada deste domingo. Então percebam que, olha só, aconteceu na noite de sábado, olha o caráter mais recente da notícia. E até então a situação está tranquila na madrugada deste domingo, ali na folha uol.com.br. Percebam, caráter objetivo está aqui. Caráter informativo está aqui, né? O predomínio da denotação, do sentido mais literal das palavras. Eu tenho o lead e o corpo da notícia bem claros ali, aquelas informações basiconas no primeiro parágrafo e depois uma explicação, um detalhamento do fato. Certo? E essa coisa de ser um acontecimento recente, isso é importante de você olhar, porque, por exemplo, vou falar no próximo bloco, mas quando você pensa em uma reportagem, a reportagem ela até pode estar associada a algo que acontecera há pouco tempo, né, de uma forma recente. Mas eu posso chegar e fazer uma reportagem sobre Copas do Mundo, sei lá, né? E aí detalhar, procurar gente para entrevistar. Não necessariamente só porque a Copa do Mundo acontece em 2018, ok? Então, a notícia, diferentemente da reportagem, por exemplo, ela tem esse caráter de ser recente, de ser atual, né? E de situar o leitor, né? Olha as características ali que foram colocadas, as informações que foram passadas, né? Para dar oportunidade ao público de, dentro do que está sendo transmitido, criar a sua própria análise ali diante do fato narrado. Combinado? Então, não saiam daí que a gente já volta para o terceiro e último bloco sobre texto jornalístico. Voltei para o nosso terceiro e último bloco da nossa aula sobre texto jornalístico. Espero que vocês estejam curtindo, eu estou me amarrando em falar sobre esse assunto, ok? Então, olha só, eu terminei aquele segundo bloco dando um exemplo de notícia, mostrando os elementos. Já vou fazer um exercício do Enem sobre isso. E aí eu fiz um link, por exemplo, comparando a notícia à reportagem. Aí, para não ficar uma informação solta, obviamente, para você ter um material bonitinho, da mesma forma que eu fiz slide resumindo um pouquinho sobre notícia, eu fiz isso com reportagem. Querem dar uma olhadinha? Olha lá. Então, ó, objetivos, fatores a serem considerados e aspectos importantes. Foi o que eu falei. Só para a gente ter uma noção mais geral, né, desse gênero e entender melhor as características. Então, para mim, o mais importante sempre é o objetivo, ou os objetivos, tá, gente? Que é com que o Enem trabalha. Então, objetivos da reportagem. Texto jornalístico que explica, debate e informa. Trata assuntos que não estão necessariamente relacionados a fatos recentes ou novos. Foi o que eu falei para você. Eu posso fazer uma reportagem sobre algo que esteja acontecendo agora. Então, eu vou falar sobre eleições porque é um ano de eleição. Tudo bem. Vou falar sobre Copa do Mundo porque estamos em um ano de Copa do Mundo. Tudo bem. Porém, ela pode ser baseada, uma reportagem pode ser baseada em fatos que não necessariamente são atuais. Né? Isso já gera uma diferençazinha em relação à notícia. Fatores a serem considerados: conhecimento de mundo, né? A investigação desse fato e a interpretação desses acontecimentos. Até porque, muitas vezes, ao explicar e a debater sobre algo, né, a interpretação vai estar ligada a esse acontecimento.
Aspectos importantes, informações mais aprofundadas, isso aqui já é legal pra caramba. O que está mais importante eu coloquei em vermelhinho. Sobre fatos que despertam interesse ao público, acréscimo de opiniões, diferentes pontos de vista. É estabelecida uma ligação entre o fato principal e os paralelos, através de citações, trechos de entrevistas, tabelas, mapas, boxes informativos, fotografias, dados estatísticos, por exemplo. Gente, a reportagem, ela já é mais embasada que a notícia. Então, assim, além da notícia ter esse caráter mais atual, a reportagem, ela é mais densa. Então, eu falei, às vezes numa reportagem você pode ter tabela, mapa, um boxezinho informativo, quando a reportagem é mais extensa. Não sei se já viram em revistas, né? Tem em sites e em revistas, porque são os meios mais comuns. Mas você tem aqueles boxezinhos em destaque de alguma coisa que alguém que for entrevistado falou, ou algum dado importante. Então, ela aprofunda muito mais, ela detalha muito mais, né, do que a notícia, por exemplo. Sinceramente, eu acho que são 2 pontos que diferenciam bastante notícia de reportagem. Primeiro, a questão de ser ou não um fato recente. Na notícia, sempre é recente. Na reportagem, pode ser ou não. E a questão da objetividade, né, e de ser algo mais resumido, no caso da notícia, e de ser algo mais aprofundado e detalhado no caso da reportagem. Combinado? Já que eu falei, fiz a questão de entrevista, falei que eu posso ter entrevista, né, dentro aqui do processo da própria reportagem, aí eu coloquei um slidezinho sobre a entrevista, né? Às vezes, numa revista, você vê lá, tipo a entrevista que a gente leu para fazer a questão do Enem, né? Então, objetivos de uma entrevista, captar informações, opiniões, experiências pessoais. Aí eu acho que na entrevista, esse caráter pessoal, né, entra. Porque lembra que eu coloquei traços gerais falando da universalidade? Geralmente os textos jornalísticos, eles buscam assuntos mais universais. Só que no caso da notícia, tipo a que a gente leu, né, que tem aquela autoridade, que tem um relato de alguém que é especializado naquilo. Ninguém vai entrevistar alguém de bobeira, né? Então, normalmente, o entrevistado, ele tem um comprometimento com aquele assunto, né? Ou ele pode ser um profissional, um estudioso, ou alguma coisa que esteja acontecendo no plano da educação, se for um professor, um estudante. Então, assim, é aquele momento em que esse caráter um pouquinho mais pessoal entra, porque a opinião do entrevistado é colocada em jogo. Então, foi o que eu coloquei. Experiências pessoais ou profissionais de autoridades no assunto, para transmitir ao público. Fatores a serem considerados. A imparcialidade do entrevistador, né? Seria sempre importante que quem esteja ali entrevistando tente não induzir ou maldar, né, ou distorcer o discurso do entrevistado. A originalidade das perguntas, afinal de contas, quanto mais originais forem, melhor, né? E a relevância das informações selecionadas. Não é porque é uma experiência pessoal que eu estou ali super curiosa em saber coisas do cotidiano do entrevistado que não fariam a menor diferença para o assunto, né? Então, a ideia de você também selecionar o que realmente é relevante. E os aspectos importantes, isso é bem legal, isso aqui dá para trabalhar numa questão do Enem, essa adaptação entre a fala e a escrita, levando-se em conta as marcas de oralidade e a fidelidade discursiva. Fidelidade discursiva foi isso que eu falei. Se eu entrevisto alguém e eu distorço o que ele está dizendo ou o que ele disse, eu estou agindo por má fé, né? E a ideia dessas marcas de oralidade, o Enem, como já fez, pode fazer várias outras vezes, de colocar textos que são transcrições de uma fala e brincar com essa relação da oralidade, da informalidade em um texto que, apesar de estar escrito, tem essa informação, né, de origem oral, falada. Combinado? Então, isso é legal de você saber. Aí sim, a gente vai para a questãozinha que eu prometi do Enem. Então, olha lá, né? Revista Época, a fonte, o dia em que o peixe saiu de graça. Uma operação do IBAMA para combater a pesca ilegal na divisa entre os estados do Pará, Maranhão e Tocantins incinerou 110 quilômetros de redes usadas por pescadores durante o período em que os peixes se reproduzem. Embora tenha um impacto temporário na atividade econômica da região, a medida visa preservá-la a longo prazo, evitando o risco de extinção dos animais. Cerca de 15 toneladas de peixes foram apreendidas e doadas para instituições de caridade. Olha lá, gente, ó, olha aquele leadzinho, a operação, né, o porquê, onde foi, tudo bonitinho aqui, só que mais resumido, depende muito da notícia. Aí olha o que o Enem dizia. A notícia:
Do ponto de vista de seus elementos constitutivos, ou seja, do que eu estruturei ali nessa notícia. Letra A. Apresenta argumentos contrários, gente. Notícia não tem posicionamento, ela é informativa. B. Tem um título que resume o conteúdo do texto. Será que quando eu leio o dia em que o peixe saiu de graça, eu entendo tudo o que está acontecendo? Acho que não. C. Informa sobre uma ação. Opa! A operação do IBAMA, a finalidade que a motivou, combater pesca ilegal, e o resultado dessa ação, as 15 toneladas apreendidas e doadas a instituições de caridade. A letra C está maravilhosa, tá? Mas vamos lá. D. Dirige-se aos órgãos governamentais dos estados envolvidos na referida operação. Em nenhum momento você vê essa interlocução, esse diálogo. Não. E. Introduz um fato com a finalidade de incentivar movimentos sociais em defesa do meio ambiente. Gente, até há uma introdução de um fato, que é essa operação do IBAMA, mas a finalidade não é incentivar movimentos sociais. Isso só mostra e confirma para a gente que o gabarito oficial é a letra C. Percebam que, assim, ele está falando sobre o discurso na notícia. Isso é legal de você perceber. Os elementos que a constituem. Ela é curtinha, ela é breve, ela é pequenininha e basicamente você vê a operação do IBAMA, né, como ele coloca aqui a ação, a finalidade que é para tentar combater pesca ilegal e o efeito que isso teve, né? Qual foi o resultado dessa ação, que foi doar, né, as toneladas para instituições de caridade. Percebam que, assim, um aluno, um candidato que lê essa questão sem ter tido uma análise legal de texto jornalístico, de elementos da notícia, ele vai achar que é só interpretação. Gente, é lógico que é interpretação, né? Tanto que eu coloquei aulas de interpretação aqui dentro do nosso curso. Interpretação é muito importante. Tem técnicas bacanas? Óbvio que tem. Óbvio que existem técnicas para isso, mas vai além às vezes. Quando você conhece o perfil da prova, essa questão ela interpreta uma notícia? Sim, mas ela tem teoria de texto jornalístico, ela está falando sobre os elementos que constituem a chamada notícia. Fechou? Nesse caso, você tem mais a informação e não a persuasão, né? No editorial que a gente leu lá no comecinho da aula, você tinha a informação associada à opinião. Então, olha como é que a gente consegue comparar esses gêneros. Fechado? Então, vamos lá, vamos seguir. Aí a gente entra na crônica, tá? Eu pensei, falei, vamos colocar crônica, porque crônica não é só jornalística, mas ela tem um caráter meio misturado entre a literatura e o jornalismo. Então, como crônica cai bastante, depois eu até trago crônica dentro de elementos de interpretação, mas não custa nada a gente falar um pouquinho dela. Então, olha lá. Primeiro que a palavra crônica, né, tem origem grega, vem de cronos, que significa tempo. Isso já diz alguma coisa pra gente. Uma das principais características desse gênero é o caráter contemporâneo. Então, geralmente, crônicas falam do dia a dia, do cotidiano, né, de situações que poderiam ser vividas por quaisquer pessoas. Então, vamos lá. A crônica é um gênero híbrido, você já viu linguagem híbrida comigo, misturado, tá bom? Que oscila entre a literatura e o jornalismo. Geralmente é publicada em jornais ou revistas e registra fatos do nosso cotidiano, de forma simples, com doses de humor, ironia, crítica e poesia. Aí, eu falei assim, vamos pegar e enumerar características fortes quando a gente pensa em crônica. Primeiro, elementos comuns de uma narrativa. Por que elementos comuns de uma narrativa? Porque você vai ver que a crônica, ela mistura um pouquinho narração com dissertação. Por isso a ideia do hibridismo também. Porque ela narra o fato, mas ela não só narra, ela meio que faz uma reflexão sobre aquilo. Mas eu tenho elementos de uma narrativa. O que, onde, né, quem estava envolvido. Geralmente ela é um texto mais curtinho, bem breve. Tá? É óbvio que depende da autoria, mas ela não costuma ser um texto super extenso. A linguagem tende a ser mais simples. Você perceba que eu sempre coloco assim, tende a, normalmente, porque a gente não tem como generalizar, mas a tendência é uma simplicidade na linguagem. Permite que o leitor tenha uma visão mais abrangente, mostrando-lhe outros ângulos, como sinais de vida que diariamente deixamos muitas vezes escapar, que é o cotidiano retratado. Então, eu falo muito que a crônica, ela lida muito com a catarse, né? Essa coisa de você se identificar. Então, de repente, você lê uma crônica e fala, caramba, eu me vi nessa situação. Isso acontece direto comigo. Isso é o meu dia a dia, isso é a minha vida. Essa simplicidade, esse cotidiano é trazido para o texto. Fechou? E tem por objetivo entreter leitores e, ao mesmo tempo, levá-los a refletir a respeito da vida e dos comportamentos humanos.
Para a gente não ficar com aquela sensação do tipo, poxa vida, eu queria tanto uma crônica, eu separei uma crônicazinha para vocês. Olha lá. A massacrante felicidade dos outros. Ao amadurecer, descobrimos que a grama do vizinho não é mais verde coisíssima nenhuma. Estamos todos no mesmo barco. Há no ar um certo queixume sem razões muito claras. Converso com mulheres que estão entre os 40 e os 50 anos, todas com profissão, marido, filho e saúde, e ainda assim elas trazem dentro delas um não sei o que perturbador, algo que as incomoda, mesmo estando tudo bem. De onde vem isso? Anos atrás, a cantora Marina Lima compôs com seu irmão, o poeta Antônio Cícero, uma música que dizia: eu espero acontecimentos, só que quando anoitece é festa no outro apartamento. Passei a minha adolescência com essa sensação, a de que algo muito animado estava acontecendo em algum lugar para o qual eu não tinha convite. É uma das características da juventude, considerar-se deslocado e impedido de ser feliz como os outros são ou aparentam ser. Só que chega uma hora em que é preciso deixar de ficar tão ligada na grama do vizinho. As festas em outros apartamentos são frutos da nossa imaginação, que é infectada por falsos holofotes, falsos sorrisos, falsas notícias. Os notáveis alardeiam muito as suas vitórias, mas falam pouco das suas angústias, revelam pouco das suas aflições. Não dão bandeira das suas fraquezas. Então, fica parecendo que todos estão comemorando grandes paixões e fortunas, quando, na verdade, a festa lá fora não está tão animada assim. Ao amadurecer, descobrimos que a grama do vizinho não é mais verde coisíssima nenhuma. Estamos todos no mesmo barco, com motivos para dançar pela sala e também motivos para se refugiar no escuro alternadamente. Só que os motivos para se refugiar no escuro raramente são divulgados. Para consumo externo, todos são belos, sexys, lúcidos, íntegros, ricos, sedutores. Nunca conheci quem tivesse levado porrada, todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Fernando Pessoa também já se sentiu abafado pela perfeição alheia. E olha que na época em que ele escreveu esses versos, não havia esta overdose de revistas que há hoje, vendendo um mundo de faz de conta. Nesta era da exaltação de celebridades reais e inventadas, fica difícil mesmo achar que a vida da gente tem graça. Mas tem. Paz interior, amigos leais, nossas músicas, livros, fantasias, desilusões e recomeços. Tudo isso vale ser incluído na nossa biografia. Ou será que é tão divertido passar 2 dias na Ilha de Caras, fotografando junto a todos os produtos dos patrocinadores? Compensa passar a vida comendo alface para ter o corpo que a profissão de modelo exige? Será tão gratificante ter um paparazzo na sua cola cada vez que você sai de casa? Estarão mesmo todos realizando 1 milhão de coisas interessantes enquanto só você está sentada no sofá pintando as unhas do pé? Favor não confundir uma vida sensacional com uma vida sensacionalista. As melhores festas acontecem dentro do nosso próprio apartamento. Eu escolhi essa crônica da Marta Medeiros porque é muito legal. Ela começa fazendo um relato, né? Aquela ideia de que a gente sempre vai achar que a grama do vizinho, né, é mais verdinha ou é melhor, é uma metáfora para achar que assim, o outro está sempre melhor que a gente. E aí ela começa a fazer alguns relatos de situações, faz uma relação, cita autores, mas no final das contas, ela não está só relatando uma situação do cotidiano de todo mundo, ela está fazendo a gente refletir sobre isso. Vocês conseguem ver esse hibridismo? Não é só uma história sendo contada, é a partir de fatos narrados, criar uma análise crítica. A crônica tem muito isso. Ainda mais nesse caso, em que o que está sendo relatado, muitas vezes é vivenciado por todos nós. Essa sensação que eu falei da identificação, de ter acontecido com todo mundo já em algum momento, beleza? Aí você tem, né, uma linguagem bem simples, ela usa a gente como se estivesse num plano mais informal. Por isso que eu falei que não dá para generalizar. Toda crônica vai ser informal ou formal? Não. Depende de quem a escreveu, depende do contexto em que ela foi publicada, né? Muitas crônicas trabalham com a interlocução. Se você reparar, ela dialoga com o leitor o tempo todo. Combinado? Então, só para a gente refletir. O último gênero nesse plano de texto jornalístico que eu trouxe para a gente dar uma olhadinha e que é bastante comum também nas provas de vocês é o artigo de opinião. Tá? Nesse gênero, há o predomínio de uma opinião pessoal baseada em análise de uma situação ou de fatos. Nele, o autor manifesta o seu ponto de vista sobre um tema em debate. Artigo de opinião tem por objetivos informar, interpretar, explicar e persuadir o leitor, prevalecendo, portanto, a tipologia dissertativa. Isso é legal de você entender, tá, gente? Ó, percebam que eu estou falando da tipologia dissertativa, porque é o modo como o texto se organiza. Mas eu falo de artigo de opinião porque quando eu falo de artigo de opinião, ó, eu estou falando de gênero. Dissertação, eu estou falando de tipo textual, ok?
A linguagem utilizada, por sua vez, costuma ser formal, respeitando a variedade padrão. Costuma, não é obrigatório. O artigo de opinião, assim como o editorial, galera, dentro desse caráter jornalístico, são os que têm mais crítica. Primeiro que você não consegue imaginar um artigo de opinião sem defender uma opinião. Você pode encontrar artigos de opinião em primeira pessoa. Isso não vai tirar o caráter jornalístico, tá? Porque não deixa de ter algum tipo de impacto na sociedade, não deixa de analisar alguma situação que esteja sendo debatida, combinado? Aí eu trouxe um exemplozinho aqui, só para a gente dar uma olhadinha, que é um artigo de uma fonoaudióloga, né, e neuropsicopedagoga, quase que não sai, clínica. Reparem o seguinte, reparem a linguagem, reparem que não há problema com a primeira pessoa, olha aqui, ó, com a subjetividade. Então, ela fala o seguinte, professor, um grande aliado. As crianças passam grande parte de seu tempo na escola. Muitas vezes os professores as acompanham por mais tempo que os pais. Com as neurociências, hoje é imprescindível saber que cada uma delas aprende de uma maneira diferente e cabe ao professor detectar essa forma para que todos os alunos aprendam. Identificar quando um aluno apresenta um desempenho inferior aos demais da sala é mais fácil. A dificuldade surge quando o problema é na comunicação ou na linguagem como um todo. É importante saber a qualidade da fluência da fala e na recepção dos sons, na compreensão da atenção. Olha como é que esse artigo ele tem um compromisso social. Né? Ela não está escrevendo simplesmente relatando o que ela sente ou o que ela acha. Não é uma questão só pessoal aqui. É porque às vezes a gente tem a sensação de que só porque tem a primeira pessoa, porque é um artigo, é só o que eu penso, é só o que eu gosto. Não, né? Ela é a fonoaudióloga, ela se preocupa com a questão do aprendizado da criança, ela fala da referência aos professores. Então é um assunto que impacta a sociedade. Só que ela não está só fazendo um relato ou narrando algo que tenha acontecido numa escola, numa determinada cidade com isso, ou relacionado a isso. Ela está explicando melhor, né, ressaltando a importância dessa análise. Olha só como é que o texto continua. A fonoaudiologia, quando inserida no ambiente escolar, aqui ó, no segundo parágrafo, muito pode contribuir, pois os professores ainda não são totalmente orientados para esse olhar clínico. Podemos ajudar, podemos quem? Né? Nós ali, as fonos, né? Explicando sobre o desenvolvimento da fala que ocorre na educação infantil. Até os 4 anos, normalmente encontramos trocas, mas ao ingressar no primeiro ano, a criança deve estar falando corretamente todos os sons. Então, por exemplo, eu sou professora, mas eu não sou fonoaudióloga. Então, a fonoaudióloga ali, ela vai me ajudar, sendo especialista naquela área, a integrar, né, esse aprendizado para que ele aconteça da melhor maneira. Aí ela continua assim, ó, também cabe ao fonoaudiólogo orientar sobre exames de audição, voz, gagueira, aprendizagem. Crianças com algum tipo de dificuldade escolar ou na fala devem passar por uma avaliação para identificar quais as possíveis causas dessas dificuldades, que podem estar relacionadas à audição, ritmo, alterações na fala, dificuldades com a linguagem, leitura ou escrita. Deixo aqui um pedido. Professores, encaminhem seus alunos quando acharem necessário. Pais, perguntem aos professores quando tiverem alguma dúvida a respeito dos seus filhos. Percebam, olha só, para a gente fechar aqui, o artigo de opinião, ele teve a primeira pessoa como uma crônica, por exemplo, poderia ter. Só que o artigo de opinião aqui, ele tem um compromisso bem diferente da crônica, por exemplo. A crônica que a gente leu, da Marta Medeiros, ela fala do cotidiano, ela fala sobre a ideia de você parar de achar que a vida do outro é sempre melhor que a sua, que você pense melhor. O artigo de opinião, ele já tem um caráter mais sério, mais objetivo, ele já trabalha uma questão ali super importante na educação da criança, né? Tem uma opinião bem formada, só que não tem aquela leveza da crônica, já é uma opinião ali sobre uma fonoaudióloga, colocando a importância de haver essa parceria, esse alerta aos professores, mas eu não posso chegar nunca e dizer que esse texto aqui é uma notícia. Ele não é uma notícia, ele não é um relato. Na escola tal, professores enfrentam dificuldades. Olha a diferença na linguagem. Olha a diferença na organização, na estrutura do texto. O artigo de opinião, com certeza, assim como a notícia, assim como a reportagem, assim como a crônica, como um editorial, é um gênero bem
bacana de aparecer na sua provinha de linguagens. E quando vocês, gente, reconhecem o gênero, vocês não têm noção de como isso é um adianto na hora de fazer uma questão que busca uma interpretação de enunciado, né? Eu espero que vocês tenham curtido. Eu tentei abrir ao máximo aqui gêneros que estejam associados ao jornalismo. Vou trazer mais naquelas aulinhas de interpretação, mesclando com outros gêneros para a gente trabalhar legal essa leitura de enunciado, né? Aqui a gente fez essas 3 questõezinhas do Enem para você se familiarizando com esse formato. Espero que vocês tenham curtido a aula. É sempre um prazer estar com vocês e até o nosso próximo encontro, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau, gente.